Paz do Senhor, meus irmãos, estou aqui com o superintendente Eudes, ele que é o superintendente aqui da EBD, daqui de Jacuípe. E nesse trimestre, como nós estamos assim em período de pandemia, nós passamos um trimestre muito difícil. Então, assim, quais foram as dificuldades? Pai do Senhor, irmã Joélida, Senhor, que Deus abençoe. E estamos gratos a Deus, né, pela oportunidade de estarmos aprendendo. E as dificuldades foram enormes, né? Pois em meados de março foi decretada a pandemia, né? E aí houve suspensão de vários setores, inclusive das igrejas, e nós ficamos assim impossibilitados de estudar, de trabalhar a lição da escola bíblica. Por conta disso, a CPAD teve uma grande ideia de sugeriu, né, para as igrejas que não conseguiram ter as aulas, para que o segundo trimestre fosse repetido. E nós repetimos, foi uma bênção, que já houve a flexibilização, graças a Deus já estamos voltando. Ainda não temos a mesma frequência de antes, pois os irmãos ainda estão voltando aos poucos. Tem alguns que estão no grupo de risco, ainda não estão vindo à igreja, mas estamos voltando gradativamente. Tivemos um número muito bom hoje, graças a Deus, e o tema foi sobre Efésios, o livro de Efésios, a carta de Paulo, né, que ele escreveu, ensinando àquela igreja grandes verdades espirituais, e está servindo para nós hoje. As dificuldades foram essas. Ainda estamos tendo um pouquinho de dificuldade por conta daqueles que ainda não podem vir. Estamos ainda com o número resumido, mas aqueles que estão participando tiveram a oportunidade de enriquecer o seu conhecimento espiritual. Então nós estudamos sobre a carta de Efésios, e hoje, para fechar com chave de ouro, foi sobre a batalha espiritual e as armas, né, que Deus coloca à nossa disposição para nós vencermos. E aí, baseado em Efésios 6, versículo 10 em diante, nós estudamos sobre essa batalha que travamos todo dia e as armas que o Senhor nos disponibilizou para vencermos o nosso inimigo. Então é isso. Amém. Como foram os trimestres passados por esse ano, e quais são as expectativas para esse último trimestre que está por vir? O trimestre passado, que está finalizando, pronto. O trimestre passado, o segundo trimestre, foi esse mesmo tema, que foi repetido agora no terceiro trimestre, né? A expectativa era grande, mas fomos surpreendidos, né? Todo o país e outros países também passaram pela mesma coisa, e nós repetimos essa lição. No primeiro momento estávamos realizando aulas para poucas pessoas, 12, 15, né, obedecendo todo o protocolo sanitário, e aí era uma sala única. E agora, acredito que há uns 2 meses, nós já dividimos por sala, e a expectativa para o próximo trimestre é a melhor possível, porque já estamos voltando ao normal. E aí o tema vai ser uma bênção, falando sobre a vida de Jó, e baseado nessa história de um grande homem de Deus, que deixa para nós um grande exemplo de verdadeiro adorador, um exemplo de resiliência, um exemplo de fidelidade a Deus, independente das circunstâncias da vida. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para o enlevo espiritual de todos os participantes da escola bíblica. Então, a escola bíblica dominical é a maior e melhor escola do mundo, e está perdendo muito quem ainda não participa. Amém. Eu queria que o senhor explicasse mais sobre a lição. O que o senhor tinha para explicar sobre a lição? A lição de hoje, especificamente, pronto, nós tivemos
13 lições, como eu falei. Finalizamos hoje com batalha espiritual, não é? Nós estudamos sobre a introdução, né, do livro de Efésios, o que é que ele queria transmitir para a igreja, né? Todo o processo introdutório de como seria o trimestre foi na primeira lição. Depois nós fomos seguindo os temas de cada capítulo do livro de Efésios, até chegar ao último, que foi a batalha espiritual e as armas, né? Mas, resumidamente, nós estudamos sobre a iluminação espiritual do crente, sobre predestinação, estudamos sobre o pecado, a nova vida em Cristo, sobre a condição dos gentios, a reconciliação com Deus, sobre a edificação, né, da igreja nos apóstolos, nos profetas. Estudamos sobre a intercessão, sobre atributos da unidade da fé, que é a humildade, mansidão, longanimidade, a conduta do crente em relação à família. Muito importante, foi o tema da semana passada, falando como deve ser o relacionamento de pais e filhos, de esposo com esposa, da família como um todo. Como sabemos, a família é a célula mãe da sociedade, e sem ela não existia sociedade, né? E o inimigo tem atacado muito nesses últimos dias a família, e é necessário que estejamos preparados com uma base bíblica, né, bem alicerçados, para que possamos estar no centro da vontade de Deus e vencer todas essas batalhas. Amém. Queria agradecer mais uma vez pela sua participação. E não se esqueçam de se inscrever no canal da igreja, visitar as nossas redes sociais, que é o Instagram, que é AD Jacuípe, e o nosso Facebook, que é TV AD Jacuípe. Amém.